Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Física, né? Na semana passada a gente falou de movimento harmônico simples e nessa aula número 2 a gente vai falar um pouquinho sobre o que é onda e como que essas ondas podem ser classificadas. Então, vocês podem abrir a apostila de vocês aí na página 5 para poder acompanhar e aí vai ficar mais fácil para vocês poderem entender o que é cada tipo de onda e como que elas são classificadas, né? Então, o que é uma onda? Uma onda é um movimento causado por uma perturbação e esta se propaga através de um meio. Por exemplo, se eu bater minhas palmas aqui agora, ó, eu emito um som e esse som se propaga em um meio, tudo bem? Um exemplo de onda é tido quando se joga, por exemplo, uma pedra em um lago de águas calmas, onde o impacto causará uma perturbação na água, fazendo com que essas ondas circulares se propaguem na superfície da água. Vocês podem reparar aqui com a imagem. Vou até dar um zoom aqui, ó. E aí vocês podem reparar que, à medida que ele joga aqui, a onda vai se propagando, né? Também existem ondas que não podemos observar a olho nu, por exemplo, as ondas de rádio, ondas da televisão, ondas ultravioleta e micro-ondas. São exemplos que a gente pode usar. Outros exemplos também que a gente tem, por exemplo, são a radiação infravermelha, os raios-x, raios gama, né? São radiações que a gente não consegue enxergar através dos nossos olhos. A luz é um tipo de onda também, tá? Depois a gente vai estudar o comportamento da luz e como que ela pode perceber essa diferença entre onda e ela tem essas propriedades de se propagar em um meio, tá? Além destas, existem alguns tipos de ondas que conhecemos bem, mas que não identificamos normalmente, como a luz e o som, olha lá. Mas o que elas têm em comum é que todas são energias propagadas através de um meio. E este meio não acompanha a propagação, ou seja, elas vão se propagando durante o meio, por exemplo, o ar, por exemplo, estou falando aqui, vocês estão ouvindo através do ouvido de vocês, né? E ela vai se propagar através do meio, mas o meio não propaga, né, a onda, né? Classificação das ondas. As ondas elas podem ser divididas, né, de acordo com a sua natureza, né? E são as ondas mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo, né? Então são ondas que acontecem em molas, em cordas, sons, superfície de líquidos e assim por diante. Já as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Por exemplo, as ondas de rádio, o radar, raio-x, micro-ondas. A própria luz, ela é uma onda eletromagnética, né? O Sol emite luz para a Terra e para essa luz conseguir chegar na Terra, ela tem que passar pelo vácuo. E o vácuo é um meio que está no universo, né? Então, é um meio onde não existe gravidade, é um meio onde a luz consegue se propagar e a gente consegue receber essa luz em forma de calor e energia e iluminação para a gente. Tudo bem? As ondas eletromagnéticas têm uma velocidade muito grande, de 300 mil quilômetros por segundo. Lembra que ano passado a gente comentou da velocidade da luz e a velocidade do som. Por isso que a gente enxerga o trovão antes de ouvir a trovoada. A velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Por exemplo, a velocidade do som é em torno de 340 metros por segundo, né? Aqui são 300 mil quilômetros por segundo. Então, é bem diferente. Quer dizer que a cada 1 segundo a luz se propaga em 300 mil quilômetros, tá? Mas quando a gente fala em onda, a gente pensa onde? No mar, na praia, né? E a gente fala por que as ondas do mar quebram, né? Sabendo que as ondas, em geral, têm como característica propagar energia sem que haja movimentação do meio, isso explica o fenômeno dos quebra-ondas do mar, causando a movimentação de água próxima à costa, né? Então, o que acontece? Nas águas profundas, as ondas do mar não transportam matéria. Mas como a profundidade vai ficando cada vez menor, a profundidade,
essas ondas acabam transportando matéria em espaços menores. Então, ao serem quebradas, essas ondas deixam de se comportar como ondas. Na hora que ela vai se quebrar lá na costa, quando você está lá na praia, né? Uma outra classificação das ondas, elas podem ser classificadas em relação à direção, né? Elas podem ser unidimensional, ou seja, se propaga em uma direção, por exemplo, a corda, né? Quando eu faço uma propagação numa corda, ela só vai em uma direção, né? O bidimensional em duas direções, por exemplo, se eu jogar uma pedra em um lago, e o som é uma onda tridimensional. Por exemplo, eu estou falando aqui, pessoas ao redor, se tiver algumas pessoas ao meu redor, elas vão conseguir me ouvir. Vocês vão conseguir ouvir através do mecanismo do computador e através também, né? Se vocês aumentarem o volume, mais pessoas vão conseguir ouvir na casa de vocês também, né? A direção da vibração, elas podem ser longitudinais ou transversais, tá? Então, se as ondas tiverem a direção de vibração perpendicular, o que é perpendicular? Faz um ângulo de 90 graus em relação à direção de propagação, por exemplo. Eu balanço a corda nessa direção aqui e a onda se propaga nessa direção aqui, ela é transversal. Já a longitudinal é na mesma direção, a vibração é na mesma direção de propagação. Propagação, às vezes a gente está falando muito essa palavra de propagar. O que é propagação? Propagação é o local que ela vai se colocar, é o local onde ela vai seguir, entendeu? Então a direção que a onda vai seguir, por exemplo, aqui é na direção horizontal. A direção da vibração é na vertical. Como eles fazem um ângulo de 90 graus aqui, ó, então elas são transversais. Quando é na mesma direção de vibração da corda, elas são o quê? Longitudinais, tá? Então aqui a gente já deu para a gente conhecer alguns elementos importantes das ondas, a gente classificar essas ondas. A gente vai debater um pouco mais, falar de mais alguns exemplos que podem fazer parte do nosso dia a dia, né? E aí a gente vai poder trabalhar melhor esses conceitos, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.